O Natal está chegando. Olá, turminha, tudo bem? Hoje a nossa aulinha será de história, vamos revisar a cultura indígena. Então, em 1500, os indígenas foram os primeiros, habitantes aqui do nosso Brasil, E sabemos disso através de quem? De um escrivão, que veio da expedição dos primeiros portugueses que aqui chegaram. Então, galerinha, como era que se chamava esse escrivão? Pero Vaz de Caminha, este era o nome dele. E vocês sabiam que nas aldeias indígenas, não existiam nenhuma distinção de classes, sociais. Os únicos critérios que eles tinham era a divisão, que existiam entre sexo, idade. Então, cada um nessas aldeias, cada um tinha a sua função. Os homens tinham a sua função, as mulheres tinham a sua função e as crianças também. Pois as mulheres, elas ficavam responsáveis pela comida, Elas faziam a comida. Já as crianças, elas ficavam responsáveis pelas colheitas e também pelo plantio. Já os homens, eles ficavam com os trabalhos bem mais pesados, Como a agricultura, a caça, a pesca. Isso aí era a função dos homens, O pajé, gente, é aquele que era o curandeiro da tribo. Então, se algum índio ou alguma índia adoecesse, imediatamente era chamado pajé para fazer as orações deles, Toda aquela todo todos aqueles rituais, Pois ele era o curandeiro, Que também conhecia as diversas ervas medicinais, que ele acabava utilizando, para curar essas pessoas. Já o cacique, ele é o quê? O chefe da tribo, Ele organizava e orientava também os indígenas. E então, galerinha, agora vamos falar um pouquinho sobre essa herança indígena, Então, herdamos dos indígenas muitos costumes que foram incorporados pelo nosso povo. Então, com isso, eles contribuíram para a formação cultural e também social do povo brasileiro. Então, na alimentação, até hoje, preparamos bolo de polvilho, o beiju, as bebidas afermentadas, como o cauim, as comidas de milho, como a canjica, a pamonha. Então, até hoje, utilizamos essa culinária, Essa herança que vem dos indígenas, que trouxemos até hoje, para a nossa atualidade. Comemos também banana, palmito, mandioca, amendoim, batata doce, caju, milho, macaxeira. Tudo isso vem da herança indígena, da alimentação deles. Já na medicina, conhecemos e fazemos alguns chás, de algumas plantas medicinais. Quem de vocês aí em algum momento já adoeceu e a vovó, imediatamente faz aquele chazinho, onde ela acredita que aquele chazinho a gente vai melhorar. E de fato, melhoramos, não é mesmo? Pois isso aí vem de herança indígenas, pois naquela época não existia farmácia, não existiam remédios que compramos hoje na farmácia. Toda medicação eram feitas, de forma de ervas medicinais, pois eles tinham conhecimento sobre essas ervas, os chás, que trazia muitos benefícios para a saúde das pessoas.
E também no nosso vocabulário existe uma lista enorme, né, de palavras de origem tupi. Elas dão nomes a cidades, rios, alimentos, animais e também pessoas, como por exemplo, arara, Iguatemi, Samambaia, Pindorama, né, Jacaré, Paca, Iraquitã, tudo isso vem do vocabulário indígena. E na arte, galerinha, aprendemos as artes, né, das cestarias, de tecer redes e esteiras, que também vem desse costume indígenas, né? Se vocês já visitaram algum artesanato, vocês vão ver lá muitas coisas feitas de palha, né? Que isso aí vem dos costumes dos índios. E as cerimônias indígenas, elas são rituais de extrema importância. Em dia de comemoração, eles pintam o corpo, né? Com uma tinta encontrada onde? Na natureza. Mais especificamente, elas são extraídas de sementes da planta urucum. Este é o nome da planta que eles retiram essa pigmentação, essa tinta, para eles enfeitar os seus corpos, né? E quando elas são trituradas, elas liberam caldo de cor avermelhadas e se enfeitam com penas e também com as peles de animais. Essas e muitas outras contribuições indígenas favoreceram a formação cultural do povo brasileiro. E hoje, o Brasil, né, é considerado pluricultural, ou seja, ele é um país de muitas culturas e também de riquezas especiais. Infelizmente, não se sabe exatamente quantos indígenas existiam no Brasil, mas estima-se que era aproximadamente 4,5 milhões, né, na época da chegada dos europeus. E hoje, né, o contato com as pessoas, os europeus, eles achavam que a cultura indígena era inferior e era grosseira. Mas por causa disso, muitas tribos viveram mais como antes, não vivem, na verdade, como antes, né? Da chegada dos portugueses. Então, por causa, né, dessa forte influência da cultura dos europeus, muitos indígenas perderam o quê? Os traços da sua cultura própria, mudando os seus costumes, os seus vestimentos e os seus estilos de vida. Então, galerinha, por hoje fica a nossa aulinha. Até a próxima aula. Tchau, tchau!